Tá bom. Mas acho que destacar muito isso, da gente poder estar sempre junto, podendo estar dialogando, é um esforço grande que eu tô fazendo, e aí não podia deixar de colocar para vocês, para reconhecer isso, né, desse esforço do governo de fazer, de estar presente, de estar buscando as soluções. Acho que a gente vive um momento assim, fundamental, tem mercado, tem um executivo que está muito empenhado em poder dar as condições para vocês desenvolverem as unidades habitacionais, portanto, emprego e renda na cidade. Um executivo que tem uma relação muito alinhada com a Câmara Municipal, que eu acho que é fundamental para as coisas poderem evoluir. A gente tem lá o Paulo Frange, que conhece bastante do assunto e tem um comportamento muito adequado com relação ao relacionamento com todos os setores e com a Câmara, né? A gente tinha lá um vereador que era muito ligado ao João Azevedo, que era muito difícil, né? E então acho que a gente está num cenário bastante não bastante porque dava muito trabalho para a gente lá, viu? Então, a gente precisa ter sinceridade nas coisas. Vocês sempre vão ter muita sinceridade. Olha, vamos fazer, não vamos fazer. Eu topo isso, eu não topo aquilo. E assim a gente vai conseguir tá evoluindo. Eu particularmente tenho muitos motivos para estar muito feliz com o setor aqui imobiliário, João Cury, da nossa cidade. A relação é boa, tem uma sinergia, tem o mesmo objetivo de todos, né, para poderem a gente tá avançando. Eu acho que tá indo bem, não pode perder a oportunidade. Eu acho que vocês são, às vezes, pouco agressivos na defesa do interesse, é uma opinião pessoal minha, mas cada um tem um estilo de ser, né? Eu não, eu vi que o negócio já estava parado o pio, já peguei o avião, já fui lá no STJ. Por que vocês não tinham ido até agora, né? Então, uma coisa que a gente precisa estar fazendo, Rafael, é poder estar trabalhando junto e, né, e entender que a responsabilidade é de todos, não é só de um lado ou é do outro, é de todos nós juntos. Né? Agora a gente conseguiu liberar o CEPAX lá da Operação Urbana Água Espraiada, dia 26/7 agora vai ter o leilão. Eu não sei porque sempre foi assim, das 12h30 às 12h45, 15 minutinhos, comprou. É sempre assim? E vai adiando conforme esse leilão vai ser muito pouco você paga, vai ser uma briga. Prefeito, pode esperar aí sangue nesse dia. Uhum. Então, mas acabou saindo, mas aquilo estava parado e não tinha. O que eu estou observando hoje? Não tinha muito por que estar parado. Estava parado há anos. Então eu vou ser muito sincero com vocês, eu não tive esforço nenhum. Foi muito simples. Foi pedir para o Roberto Arantes, que é o presidente da SP Urbanismo, vai lá. O que esses caras querem? Querem que o preço seja de 1.700 para 2.470, acho que é isso. Tá bom, deixa eu ver por que eles querem isso. Aí tinha um estudo realmente bem feitinho, uma justificativa de valorização, de infração e tal. Aí depois deu os problemas que vocês acompanharam que deu, que foi fora, não, do futuro. Mas aí a gente liberou lá. Aí depois acabou tendo aquela suspensão que a gente ficou triste, né, lamenta. E agora essa questão aí dos emitidos 160 mil CEPACs, que aí foi um erro nosso. Depois eu fui ver fazendo justiça, ô Basílio. Foi um erro nosso, porque no parecer dele falou assim, mas a prefeitura está falando aqui que vai usar tanto de recurso para tanto de obra, que multiplicado pelo número do valor do CEPAC, daquilo que dá um entendimento. Na verdade, não compete muito a eles fazer essa análise, mas tem ali uma justificativazinha. Mas o que eu percebi nesse pouco tempo é o seguinte, que não era nada tão difícil. Não é mérito meu, porque verdadeiramente não foi só de pegar e ir lá e conversar e soltar. Né? A conversa com o ministro Humberto Martins foi muito rápida. 1 hora de conversa para ele, no dia seguinte ou no outro dia, dar a liminar, liberando a questão dos PIOs. Então, acho que não tem muito
muito segredo para a gente poder avançar, sabe? As coisas estão muito claras. Tem mercado, a gente tem hoje muita força de vontade do executivo, tem muita força de vontade da Câmara Municipal, os personagens estão bem colocados, né? O Marcos Gadelho está aí na mais alta e boa intenção de ajudar a cidade. Não existe outra intenção, nenhuma outra. Agora, lógico, vai chegar em 24, vocês vão me ajudar? Eleitoralmente, não estou nem falando financeiramente, só se vocês não tiverem juízo, né? Pode ajudar o João Cury? Lógico, não é possível. Não ajudar o Paulo? Estamos pensando do mesmo forma, mas é uma ação de pessoas que estão pensando de uma forma republicana da gente poder avançar aqui nas questões da cidade. O momento é muito positivo, acho que é muito importante, a gente vai continuar avançando em muitas questões. Agora, tem questões que extrapolam só a questão da viabilidade do mercado, das alterações do plano diretor, das liberações dos PIOs, das vendas de CEPAC, enfim, de todas essas questões que são importantes, eu acho que está caminhando. Nós já pegamos, né, Marcos Gadelho, o que é que eles precisam e vamos estar trabalhando com relação àquilo que a gente entender que, do ponto de vista do pedido de vocês, faz sentido para atender aos interesses da cidade. Até onde eu tenho visto, tudo que vocês pediram para a gente, não tem nada, com exceção daquele negócio de não querer pagar o ISS da obra, que, do meu ponto de vista, não tem sentido, mas qualquer outra questão que vocês vieram trazer, realmente me deixa muito tranquilo, porque são coisas importantes de poder fazer com que o mercado desenvolva, as empresas prestem os serviços, e nós estamos absolutamente alinhados. Agora, tem outras questões que eu acho que é fundamental, que a gente está trabalhando. O João Azevedo estava me falando ali na entrada da relação da Cracolândia. A gente tem as questões da pessoa em situação de rua. Nós temos uma série de dificuldades. A cidade que tem 12 milhões e meio de habitantes. Ontem eu estava almoçando com o Marcelo, presidente de Portugal, e conversando, né? Portugal, 10 milhões de habitantes, uma outra cultura. Ele me falando que todo dia, o Marcos, ele pega e vai nadar no mar. Eu falei, mas todo dia? Eu falei, na hora do almoço, todo dia eu vou nadar no mar. Eu falei, rapaz, se eu for nadar no mar... Não, vai sair a imprensa inteira, vocês vão acabar comigo, porque tem um buraco na rua e o cara está nadando. Né? Porque tem um morador ali na rua e o cara está nadando. O ônibus está lotado e o cara está nadando. Então, são questões culturais, né, muito diferentes. Mas a gente falava 10 milhões de habitantes lá, 12,5 aqui, uma diferença enorme, né, do ponto de vista do ganho das pessoas, com relação à questão financeira de São Paulo e de Portugal, das diferenças sociais. E a gente aqui, com 12 milhões e meio de habitantes, tem 1.420.000 pessoas em extrema pobreza. É muita coisa, né? 1.420.000 é muita coisa. Tanto é que a gente aprovou agora, semana passada, eu já sancionei um projeto de lei, que agora já é lei, que institui algumas políticas públicas de combate à fome, do atendimento às pessoas em situação de rua, o programa Reencontro, baseado no modelo do Hauser Fisch, de ter habitação em primeiro lugar, que a gente vai fazer lá a Vila Reencontro, na Tiradentes, com a Avenida do Estado com a Tiradentes, ali onde era o Detran, e fazer agora esses programas, não para dar o dinheiro para pessoas em situação de rua, que a gente pode ser algo não positivo, mas de trazer famílias, nem sempre consanguíneas, para a gente poder, a prefeitura, pagar e a pessoa ajudar a acolher as pessoas de rua. Isso foi um estudo grande que a gente fez na prefeitura, várias experiências. 42% das pessoas que estão na rua, elas têm uma certa relação familiar e têm vontade de restabelecer essa afetividade, mas normalmente acabou tendo esse quebra de vínculo por conta de algum problema emocional, de algum problema de álcool, algum problema de decepção amorosa ou decepção econômica. Então, pode dar errado, Basílio? Pode dar errado.
Ninguém que faz está livre de poder errar. Mas pelo menos vamos tentar. Né? Se der certo, ótimo. Se der errado, a gente vai para outro caminho. O que a gente não podia fazer é aquilo que o Haddad fez de fazer o Bolsa Crack, né? Que ali explodiu a Cracolândia. Né? Eu acho que ele até fez de boa intenção. Ninguém ia fazer nada de má intenção. Apesar de que estava muito claro, né? Você tem um traficante, aí você tem o usuário de crack, que é uma dependência muito grave, e dá dinheiro para o cara, porra, não é possível que o cara ia achar que ele ia jogar na loto, né? Fortaleceu. Aí o mercado do crack aí, que era uns traficantezinho barato, acabou sendo dominado por alto escalão do tráfico, né, do PCC, porque tornou o mercado muito lucrativo, rentável, então tomaram conta e chegou a ter 4 mil dependentes de crack lá, e agora a gente está nessa luta para diminuir. O João Azevedo falou dessa impressão muito ruim de que está um pouco espalhado, mas era algo que acabou acontecendo, porque como teve essas ações policiais, prenderam mais de 100 traficantes, e a ideia era você não ter no mesmo local uma feira de consumo e uma feira do crack. Não dá para a gente aceitar aqui que a gente vai ter locais com balanças, né, a céu aberto vendendo crack, todo mundo vendo aquilo e a gente aceitar. Então, tinha que desestruturar aquilo, não tinha jeito. Mas a gente tem um plano alinhado. A gente fez estudo de 5 países, de 5 cidades do mundo que tinham situações semelhantes que nem a nossa. Estamos copiando o que eles fizeram, né? Como agora na questão um dos itens que a gente fez aí do combate à fome é criar o Armazém Solidário, que foi copiado de Curitiba, então a gente não tem problema nenhum de falar que a gente copia coisas boas dos outros locais. Né? Curitiba tem lá o Armazém Solidário, que são armazéns que vende produto alimentício e de higiene ao preço de custo ou abaixo do preço de custo subsidiado. A gente vai começar com 5 aqui na cidade, evidentemente só para quem está no CAD único. A gente também quebra os mercados e, né, ninguém quer quebrar mercado, a gente quer só fazer essa ação de política de segurança alimentar. E é uma cadeia, cuidar da cidade. A gente melhorou muito a questão de zeladoria, hoje a gente tem mais recurso por conta daquelas ações que a gente fez, de ter feito a lição de casa, de acertar a questão das finanças da cidade. Fizemos a reforma da Previdência no passado, fizemos a reforma administrativa, negociamos aquela dívida com o governo federal através daquela ação do Campo de Marte, e zeramos lá a dívida do município de 24 e poucos bilhões de reais. Enfim, a gente colocou a cidade de São Paulo no outro patamar do ponto de vista da saúde financeira, e por conta disso dá para melhorar a questão de zeladoria. Estamos fazendo agora, na primeira etapa, 1 bilhão de reais em recap. A gente só não está fazendo mais porque não tem máquina para isso, não tem empresa que consiga atender. Então, a gente vai fazer 1 bilhão, acabou esse 1 bilhão, vamos fazer mais outro bilhão, acabou esse 1 bilhão, a gente consegue fazer mais 500 milhões, porque é ata que eu posso renová-la 100%, depois 50%. Então, vou ter 2,5 bi para poder fazer de recap. E temos 400 milhões, que eu fiz com o Rodrigo Garcia, que é através de um contrato com a Sapesp e com o CDHU. Como, por exemplo, a gente vai fazer sábado. Sábado eu estive lá na Presidente Wilson, vamos fazer toda aquela Presidente Wilson, que é mais complexa, tem que tirar todo aquele paralelepípedo, fazer toda a drenagem, não tem drenagem. É uma obra de 64 milhões de reais que a gente vai estar fazendo. Questão do sistema semafórico, a gente vai agora até o final do mês assinar dentro da PPP da iluminação, fazer um aditivo, vai ficar mais barato e mais rápido e mais prático, né? A gente está tendo muito problema de farol, porque estão roubando muitos semáforos. Sábado mesmo eu dei um flagrante em 2 caras roubando um fio, e eu estava indo com a escolta atrás, eu falei, não, vamos ver os caras lá, daí prendemos os caras, interditamos o local que comprava os fios furtados. Eu estou me esforçando bastante, né? Agora é importante que a gente vá dentro dessa linha de apresentando o que precisa, a gente vai dialogando, aproveitar esse momento de aprovar na Câmara. O Pio Central agora, votando em agosto, é fundamental. Depois a gente parte por Jurubatuba, Pinheiros e por aí vai. As EUs, todos que tiverem, acho que eu não tenho mais EUP apta a liberar,
né, estando apto a liberar. É aquilo que eu tenho falado com vocês, só não me deixa com o mico na mão de eu liberar e ninguém fazer, construir, que aí é ruim para todos nós, né? Aquilo que a gente vê que não vai sair, a gente recua, entendeu? Mas, enfim do geral, o Luiz, acho que é isso. A gente está muito alinhado, acho que está com um baita de um time aqui, que dá para fazer as coisas. Então, vender imóvel numa cidade que está a cada dia mais melhorando aí a condição das pessoas viverem aqui, né? Acho que tem um grande desafio, que é a questão do transporte coletivo. Isso eu vou ter que ser um pouco mais rígido e enfrentar um pouco mais essa questão, mas acho que precisa melhorar. Eu preciso ter pelo menos 20% dos ônibus elétricos na cidade, eu preciso atuar e devo fazer intervenção nessas empresas envolvidas com o PCC. Tenho medo de nada, acho que se Deus me colocou nessa função é para tocar, e aquilo que precisar fazer, vocês não tenham dúvida que a gente vai estar fazendo. Nas questões ambientais da cidade, a gente está indo super bem. Nós vamos ter agora, dia 8 começa, dia 8 e 9, se não me engano, a nossa virada ODS. É 8 e 9? 7, 8 e 9, a nossa virada ODS, que acho que é fundamental. Então, a cidade, mesmo desenvolvendo-se, ela não está deixando de cuidar das questões ambientais. Temos nossos 111 parques, vamos fazer mais 7 parques até o final de 2024. Temos 48,14% da cidade com cobertura vegetal. Nossa meta é chegar em 50% de área com cobertura vegetal. Estamos reforçando muito a questão da proteção e defesa dos mananciais nossos com a OIDA, de poder não permitir esses alojamentos clandestinos que estão acontecendo muito. Agora já diminuiu um pouco, mas ainda não está ideal. Mas a gente já conseguiu dar uma boa freada. Estamos enfrentando muito fortemente aquelas questões do Brás, né, do tráfico. Aquela investigação fomos nós que pedimos, foi eu que pedi, que já saiu várias prisões lá do tal do Sabino e vai sair outras agora, né? A questão lá da Cracolândia é uma ação muito conjunta, nossa com a Polícia Civil, que a gente começou em maio do ano passado, e está indo super bem, mais de 100 traficantes presos, e a gente está continuando atuando assim. Então, as pessoas em situação de rua é uma questão impressionante. Eu recebi um vídeo de Detroit que eu preciso mandar para o João, para ele assistir. Se você vê Detroit, você vai falar assim, nossa, como São Paulo é maravilhoso. Você viu? Porque é um fenômeno, infelizmente, mundial, mas a gente está fazendo bastante coisa. Para você ter ideia, nesse último ano, nós alugamos 3.500 vagas de hotéis, cara. 3.500, a gente paga R$ 1.350 por mês para cada um, para por famílias e idosos, né? Estamos ampliando lá os atendimentos das pessoas em situação de rua nos abrigos. Vamos fazer a Vila Reencontro, a gente já tem, começa agora em agosto, a instalação de 350 casinhas de, acho que é 12 ou 14 metros quadrados, que vai ser a Vila Reencontro aqui na Tiradentes com a Avenida do Estado, onde era o Detran, e vai ser bacana, que vai ser uma vila que a gente vai ter lá as unidades habitacionais. A gente começa com 350, mas a gente vai fazer, acho que 1.400, são 7.000 unidades na cidade, inclusive uma parte é prédio de 12 metros quadrados, que a MRV doou para a gente o projeto, e eles vão fazer lá preço de custo para a gente. Mas dentro dessa vila a gente vai tem um controle de acesso, não pode entrar qualquer um, só vai entrar, senão vai virar uma bagunça, né? Porque é temporário, fica 12 meses. E a gente vai ter lá o Bom Prato, para oferecer 5.000 refeições por dia, com acesso do lado de fora. Vamos ter uma UBS, mais importante, curso profissionalizante, que a gente vai ter lá até vocês ofereceram para a gente lá ter os cursos lá de construção civil. A gente vai ter horta comunitária, enfim, uma série de atividades para realmente recuperar as pessoas, elas poderem serem reinseridas no mercado de trabalho. Um destaque muito interessante é que esse projeto que a gente mandou lá para a Câmara, da segurança alimentar, da Vila Reencontro, do atendimento às pessoas em situação de rua, o PSOL e o PT votaram contra o projeto, né? Então, como a gente, às vezes, fica vendo
que muita gente é discurso, 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 e aí se você tem algum projeto que é bom para as pessoas, eles não vêm, votam contra, independente de ser algo voltado para as pessoas pobres aqui na cidade. Muito rapidamente, só dizer da área de segurança, que eu acho que é fundamental. Nós tínhamos 1.400 vagas na operação delegada, que é aquela operação que a prefeitura paga o policial militar no horário de folga. Toda vez que você vê um policial militar com aquele jaleco verde, todo verde é bonito, né? Aquele verde mais cintilante lá. Aquilo é um policial que está sendo pago pela prefeitura de São Paulo. Nós dobramos para 2.400 vagas. O valor, a gente aprovou na Câmara, aumentamos o valor. Nós chamamos mais 1.000 GCMs já fizemos o concurso, fizeram a prova, aumentamos o salário dos GCMs e, enfim, a gente agora com uma situação financeira melhor, nós estamos, né, trabalhando até nas questões que não são do município. Pega na área da saúde, toda a cirurgia é de alta complexidade e a Prefeitura de São Paulo não tem adesão à alta complexidade junto ao Ministério da Saúde. Nós atendemos a média e baixa complexidade. Cirurgia, oncologia, tudo isso é de alta complexidade, é plano de Estado. Mas como o Estado não faz tudo, então a gente tem vários hospitais, inclusive inauguramos o Hospital Centro Oncológico de Alta Tecnologia Bruno Covas, dia 16 de maio, em homenagem a um ano da morte do Bruno, que vai atender 10.000 consultas, 4.000 exames e 400 cirurgias, inclusive com robô e PET scan e tudo que tem de mais evoluído no ponto de vista tecnológico no tratamento ao câncer. E tantas outras questões na área da saúde que está indo bem. A gente, às vezes, tem uma mania danada de ficar reclamando, falando mal da nossa cidade, mas a gente está conseguindo fazer muita coisa boa. Muita coisa boa. Você pega nas nossas 470 UBS, a gente vai lá para fazer a consulta auditiva, faz o teste, se precisar, a prefeitura dá o aparelho para a pessoa, né? Então, tem N coisas assim bacanas que a gente está desenvolvendo. Sempre vai ter muito para fazer, uma cidade tão complexa como essa. Mas acho que... por que eu estou falando tudo isso? A gente tem que produzir unidade habitacional, mas a gente precisa falar também que a gente está produzindo unidade habitacional numa cidade de primeiro mundo, numa cidade que acolhe, uma cidade que cuida das pessoas, uma cidade que tem responsabilidade social, uma cidade que tem responsabilidade ambiental e uma cidade que tem responsabilidade com o desenvolvimento econômico. Esses 3 pilares é o que a gente todo dia trabalha. Por isso que a gente trabalhou bastante para poder ter um ambiente onde as pessoas possam desenvolver as suas atividades aqui comerciais, empresariais e ter resultado. Tanto é que no ano passado nós geramos 336.000 empregos formais e o Rio de Janeiro arruma água para mim. E o Rio de Janeiro 82, então São Paulo 336.000 empregos formais, São Paulo. Rio de Janeiro 82.000 empregos. Então o Rio tem metade da população, mas a gente produziu 4 vezes mais empregos formais do que o Rio de Janeiro. É um bom indicativo de que as coisas estão caminhando bem. A questão da desburocratização, né? Isso é um inferno na nossa vida, é uma cultura desgramada que a gente tem, que agora a gente está conseguindo melhorar. Hoje, o empreendimento até 1.500 metros quadrados de baixo risco, você faz autodeclaratório, entra no site e declara, sai com a sua licença de funcionamento. Aí, se o cara mentiu, né? Aí, eu tive... semana passada, na posse do Conselho Municipal de Tributos, eu estava falando para o nosso pessoal da Fazenda. A gente precisa parar de partir do princípio que as pessoas são mentirosas e desonestas, acreditar nas pessoas. Agora, se o cara for lá e mentir, numa fiscalização, você cumpre. Tanto é que a gente deu um passo importante agora em licenciamento, de que para o licenciamento de HIS, do âmbito do programa Pode Entrar, ele faz autodeclaratório.
né? Então, acho que é fundamental, porque é um passo que a gente vai já mostrando para as pessoas que é possível, que, né, quebra aquele tabu. Essa semana a gente lançou o programa Pode Entrar em Entidades, 6.900 unidades, né, que a gente assinou com essas entidades todas aí, com o sistema autodeclaratório, vai poder chegar a 20 mil unidades que eles vão poder produzir. Mas agora, de imediato que a gente entregou as autorizações nessa semana, acho que foi quinta-feira, se não me engano, quinta ou sexta, para já quase 7 mil, que vai, acho que fluir bastante. E acho que basicamente é isso. Agora, esse ano, a gente tem esse desafio da eleição, nós estamos aí a menos de 90 dias, né? Hoje é dia 4. Então, antes de ontem, eram 90 dias, então, portanto, são 88 dias que a gente tem para as eleições desse ano. Espero muito que o João Cury possa ser um braço nosso lá em Brasília para poder a gente desenvolver as nossas atividades aqui, que a gente depende bastante. E só comentar com vocês um pouco sobre a relação muito boa que a gente está tendo com o Rodrigo Garcia. A gente tem ali não um compromisso, mas um pré-compromisso de que o Edson Aparecido será o vice do Rodrigo, né? Imagino que ele tenha juízo e vá cumprir isso, e o Edson Aparecido deve ser o vice dele. A gente está se esforçando bastante, porque a gente entende que é muito importante manter essa boa relação com o governo do Estado. O Edson Aparecido, para ser o vice do Rodrigo. É importante para a gente manter essa boa relação aí com o Rodrigo, com o governo do Estado. Está indo super bem, dentro de todos os aspectos que a gente tem dialogado, na área da segurança, na área da questão de infraestrutura, está indo super bem. Acho que o Rodrigo é um cara super bem preparado. Acho que hoje o que mais importante para a cidade é o Rodrigo Garcia, né? Um cara que está há muito tempo, né? Tem simplicidade, tem humildade. Eu acho que se der tudo certo, o Rodrigo deve seguir aí, ter sucesso. Eu acho que vai ser bom para a cidade de São Paulo, bom para o Estado, né? Acho que é bom para todos nós. No demais, acho que era dar um pouco do cenário para vocês, de que a gente está muito alinhado em todos os aspectos que vocês estão colocando. Essa pesquisa é importante, Luiz, para a gente poder balizar as nossas ações, né? O boca dele. Mas sem querer ser repetitivo, só para encerrar e ficar gravado, eu acho que é produzir unidade habitacional, contar com a Prefeitura, com a Câmara, com todos nós, para poder dar para vocês mais ferramentas, para vocês serem mais competitivos ainda na produção, mas destacar bastante tanto o Secov como a Abrainc, que é vender unidade numa cidade que tem 3 pilares fundamentais de atuação: desenvolvimento, social e ambiental, porque não é só a residência, o João Jaime, a gente precisa ter um ambiente muito favorável, né? Eu acho que as coisas vão estar cada dia melhor aqui em São Paulo. Está tudo muito bem planejado. Lógico, pode dar alguma coisa errada, pode, mas está muito bem planejado o que a gente tem com relação às questões de desenvolvimento da cidade, a questão da geração de emprego, da revitalização do centro, com relação à questão de cuidar das pessoas em situação de rua, não diria acabar 100% com a Cracolândia, mas caminhar para que a gente tenha um controle e não tenha aqui uma feira de uso livre e de comércio de crack na cidade. A questão tecnológica de Smart City está andando super bem, a gente está avançando bastante nessa questão de cidade inteligente. Eu acho que a gente tem tudo para poder ter uma cidade cada vez melhor dentro desses 3 aspectos que eu falei aí para vocês. Acho que era isso. Saiu só durante 2 semanas, porque ele vai apresentar alguns projetos. Ele é vereador, então ele retorna à Câmara, apresenta os projetos, está nesse período de recesso. E quem está no local dele é uma pessoa, o próprio funcionário da Secretaria, que está interinamente. Então, daqui 15 dias, o Ricardo Teixeira retorna
normalmente, sem nenhum problema com relação à saída dele. Eu que deveria ter comunicado à imprensa antes, não sabia que era essa repercussão toda, né? As pessoas imaginam... É porque a gente imaginou que poderia ter a ver com esses problemas de ônibus recentes, né? Greve e tal, mas não teve nada a ver. Não, nada a ver. Foi só um pedido dele para poder ir à Câmara apresentar alguns projetos que é importante para o mandato dele. E aí ele volta em 2 semanas. Volta. Acho que 2 semanas ele retorna. Beleza. O segundo assunto, prefeito, tem a ver com isso que a gente estava falando agora, um problema na cidade recente, muitos semáforos sem funcionar, muitos roubos de cabos. Queria saber se tem alguma novidade sobre a licitação da reforma semafórica, algum prazo para ela começar. Depois que passou todo o trâmite do órgão de controle do Tribunal de Contas, a gente agora conseguiu ter a autorização, a gente assina até o final do mês, destacando que os pareceres que a gente tem de estudo de economicidade demonstram a importância de fazer através da PPP da iluminação, no aditivo PPP da iluminação, e também a questão da agilidade. Se eu fosse fazer uma licitação, lembrando que essa licitação para o semáforo estava parada há mais de 2 anos no Tribunal de Contas, a gente agora vence essa etapa, então vai ter mais agilidade, a gente só faz um aditivo do contrato da iluminação e vamos poder fazer aí a reestruturação, a reformulação de quase 700 pontos do sistema semafórico na cidade para um sistema mais barato e mais ágil. Ainda está naquele valor de 900 milhões, mais ou menos, para essa reforma? Porque o contrato que o TCM barrou era isso, né? Depois retomou. Do TCM era quase de R$1 bilhão. Lembrando que R$1 bilhão lá atrás há 2 anos, né? Então teria que fazer a correção, ainda mais agora com essa inflação toda que teve. Mas o que a gente vai fazer pela aditivo no contrato de concessão da iluminação, ele vai ficar bem mais barato conforme está lá os relatórios de economicidade. E aí no aditivo, aí isso paga mês a mês, porque é um adendo, né, no contrato que já existe, inclusive que já está em vigor, que é da iluminação, a PPP. E aí no caso é a mesma empresa que já está tocando a PPP da iluminação, que vai tocar também a reforma de semáforos. Isso, a mesma empresa que está fazendo a iluminação, nós já trocamos mais de 95% dos pontos de luz na cidade, né, trocando por lâmpada de LED. Essa mesma empresa que ganhou a concessão da iluminação, nesse aditivo ele faz aí a reformulação, a reestruturação do pátio semafórico da cidade. E quando exatamente deve começar? Você falou que até final do mês deve assinar um aditivo, né? Tem algum prazo para de fato começar as trocas? Assinando o aditivo é muito rápido, a gente já tem estudado inclusive mecanismos com relação à tecnologia que vai ser implantada. Mais 2 meses já está iniciando toda a reformulação do sistema semafórico. O último ponto, a última questão, prefeito, é em relação à situação lá do Hospital Bela Vista, que tem recebido os pacientes da Cracolândia. O Ministério Público, na sexta, apontou que ele está operando sem alvará da Vigilância Sanitária Estadual e, portanto, na ilegalidade, segundo o próprio promotor. Quando que a Prefeitura deve regularizar isso? Já recebeu algum tipo de notificação do MP também sobre? Não, já está protocolado. Do MP, não do Ministério Público, que é um órgão extremamente importante, então, como o Tribunal de Contas, são instituições fundamentais para poder manter o controle externo, mas me parece que é mais um único promotor que tem questionado algumas questões, mas está sendo respondido. Ele tem chamado lá os funcionários da Prefeitura, tem intimado aos funcionários da Prefeitura a irem lá, o secretário Zamarco esteve lá por longo período, respondendo todos os questionamentos dele. Parece que já está tudo superado. É uma questão de trâmite burocrático. O importante é que o hospital está atendendo. Talvez as pessoas foquem muito num documento, não que ele não seja importante, mas deixem de focar no mais importante, que é cuidar das pessoas, é dar o atendimento médico. Eu espero que essa pessoa tenha essa visão de que é fundamental que a gente cuide das pessoas, trate das pessoas, dê o atendimento médico necessário e não coloque como prioridade uma questão documental. Não que não seja importante, eu só estou falando do grau de importância das coisas. Nós estamos invertendo as questões e quem está na Prefeitura, nossa equipe da saúde, muito empenhada, muito esforçada, espero que tenha sido respondido, porque são horas que a gente perde trabalhando, atendendo as pessoas para ficar respondendo questionamentos lá no Ministério Público. Mas a Secretaria confirmou, senhor, que de fato está sem esse alvará da vigilância, e se isso está sendo regularizado ou não? Não está sendo regularizado. Quando é um estabelecimento da própria Prefeitura, um equipamento público, né, ele tem outro trâmite, né, tem outra forma de fazer a atuação. Nós vamos dar uma licença para nós mesmos, então, mas a gente não quer criar problema quanto a isso. Eu só queria deixar destacado que eu espero
muito que as pessoas não invertam o grau de importância. A importância, em primeiro lugar, é cuidar das pessoas, é dar o atendimento. Documentação, questão de um alvará que o próprio poder público dá, não que não seja importante, mas, evidentemente, todos os ouvintes da CBN há de concordar comigo que é um segundo momento, que não é no grau de importância como é atender as pessoas. Só aproveitando a última coisa, Carnaval teve alguma movimentação diferente, alguma atualização, alguma empresa já se mostrou interessada? A gente só vai saber no dia da abertura dos envelopes. Espero muito que os empresários possam estar participando para poder fazer o financiamento desse evento aqui na cidade de São Paulo. Agora é aguardar a data da abertura dos envelopes, né? Lembrando que a gente fez uma, deu deserto, nenhuma empresa participou, a gente republicou, aguardando que haja aí o interesse de alguma empresa de patrocinar. E aí baixou o valor, né? Agora. Baixou o valor, né? Que eram 10 milhões, agora baixou para 6 milhões. E a Aline me garantiu, junto com o pessoal da infraestrutura, que com esses 6 milhões a gente consegue fazer com tranquilidade, oferecendo toda a segurança.